A paz do Senhor Jesus Cristo, Deus abençoe você. Convido você para acompanhar comigo a leitura do Evangelho de João no capítulo 6, do versículo 30 em diante, amém? Estaremos abordando o versículo 30 do Evangelho de João no capítulo 6. Você se sinta bem-vindo para acompanhar comigo a leitura. Deus abençoe você, você já é convidado. Se acomode onde você está para ouvir a leitura da palavra de Deus. Deus abençoe você. Guarda essa palavra na tábua do teu coração e vamos comigo. Deus abençoe você. Sinta muito bem-vindo. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, Deus lhe comeu o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Só até aqui, meus irmãos, amém? Aqui Jesus está ensinando eles que Moisés não tinha dado o pão do céu para os judeus, para o povo hebreu, pois o Senhor, Deus, o Pai, ia dar o pão do céu para eles, o pão da vida. Pessoal, não está falando aqui de alimento físico, mas alimento espiritual, alimento que permanece para sempre. Eles acharam que aquele pão que caiu do céu, que alimentou aquela congregação no período do Êxodo, era o pão da vida eterna. Pessoal, não. Não era o pão do céu, não era o pão verdadeiro. Aquele pão era um pão comum. Deus mandou pão para que o povo se alimentasse. Foi apenas isso que Jesus está falando aqui. O Senhor deu pão comum para aquele povo naquele momento. Pois o pão da vida, aquele que consegue dar a vida eterna, estava falando com eles, estava compartilhando com eles o que eles tinham que fazer. Aquilo era aquele maná que eles comeram verdadeiramente, aquele maná físico que eles comeram, serviu para matar a fome física deles, pessoal. O pão espiritual serve para manter vivo o espírito. Aqui ele está dizendo isso verdadeiramente. O pão vivo que desceu do céu é o Senhor. E esse é o pão que permanece para sempre. O pão que desceu do céu é Jesus. Jesus é o pão da vida, é o pão do céu. Aquele maná que eles comeram tinha uma finalidade de manter eles vivos, de suprir necessidade física deles de comer. Pessoal, aquilo não era um pão que ia manter o espírito deles vivo para sempre. Não era. Agora, o pão que mantém a pessoa viva para sempre, o espírito vivo, é Jesus Cristo. É a palavra de Deus revelada. Pessoal, esse sim é o verdadeiro pão da vida. Tanto que ele diz, aquele que come do meu corpo e da minha carne vai viver por mim, assim como eu vivo pelo meu Pai. Pessoal, ele é o pão da vida. Não tem outro. Não tem outra peça de reposição. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é aquele que alimenta o espírito, que conserva o espírito com vida, que guarda a palavra no coração. Ele é aquele que nos lembra das palavras quando a gente está em momentos difíceis de provação. Pessoal, ele é o pão da vida, não tem outro. Aquele que come desse pão, bebe desse cálice, permanece nele para sempre. Não tem como. Pessoal, aqui ele vai falar, quando ele começar nos próximos versículos a falar da carne e do sangue dele, vocês vão ver o que esse povo vai fazer. Pessoal, eles não entendem nada do que é espiritual. Eles só conseguem entender aquilo que é carnal. No capítulo 3, quando Jesus Cristo falou do novo renascimento, Nicodemos achou que era um novo nascimento carnal. Pessoal, nada que é do espírito, aquele povo entendia. Jesus estava ensinando o que é do espírito a eles. Foi só até aqui que o Senhor me deu. Guarda essa palavra na tábua do teu coração. Deus abençoe você.
Devemos comer sempre desse pão para permanecermos no Senhor. O Senhor nos orienta, nos ensina, nos capacita a fazer a vontade dele. Pessoal, isso aqui é ouro. Isso aqui é espírito e vida. Jesus Cristo tem espírito e vida para os nossos corações. Pessoal, isso aqui é tão forte que eu nem quero terminar o vídeo ainda. Pessoal, o pão da vida é Jesus Cristo. É o eterno, pessoal. Isso aqui está mostrando que está tudo consumado. Ele consumou tudo. Não tem mais o que eu e você ficar fazendo. Pessoal, ele é consumação de tudo. Ele é aquele que havia de vir desde antes do mundo. Ele já existia. A ordem do sacerdócio dele, pessoal, não tem fim, não tem começo e não tem fim. É eterno, ele é o eterno, não tem como. Ele é da ordem de Melquisedeque, pessoal, um sacerdócio mais avançado do que o sacerdócio levítico dos levitas, pessoal. Porque é um sacerdócio eterno. Aqui ele está ensinando a respeito de uma coisa muito importante, que ninguém, pessoal, daquele tempo comeu do pão que desceu do céu. Eles comeram maná temporário, mas o pão vivo que desceu do céu, eles não comeram. E assim, pessoal, a gente tem que entender com ele que o pão vivo é ele. O pão que alimenta o corpo e o espírito é ele. Vamos permanecer nele. Todos os dias devemos permanecer nele. Pessoal, ele está falando aqui, sério, os judeus não entendiam o que ele estava falando. Eles acharam que era de fato um pão que ia cair do céu, que eles iam comer desse pão, mas não. O pão é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a encarnação de Jesus Cristo encarnado. É isso que nós devemos pregar, o Cristo encarnado, o Cristo eterno, o Cristo santo, o Cristo que veio ao mundo e que nos salvou, o Cristo que hoje é sacerdote eterno, que hoje é Deus, que hoje ele é o alfa, ômega, início e o fim, pessoal, ele é o eterno. Devemos estar sempre buscando por ele. Ele é a vida, simplesmente ele é tudo. Todas as coisas existem nele, por meio dele e por meio dele e para ele. Para ele é toda a ordem das coisas. Então ele é superior a tudo. Até mesmo ele é superior aos anjos, superior a tudo. Guarda essa palavra no teu coração. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.